Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 3. Aleluia. Capítulo de número 18, versículo de número 3 do primeiro livro dos Reis. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Amém? Diz a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 3. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e versículo 13. Porventura não disseram a meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numas covas e os sustentei com pão e água? Você pode tomar sua assento, louvando o Senhor. Aleluia! Aleluia. Amados, eu queria dar um tema a essa mensagem: servindo ao Senhor em tempo de crise. Servindo ao Senhor em tempo de bonança? Tempo de crise. Amados, quando nós lemos o capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, nos fornece um contexto posterior ao capítulo de número 17. Nesses dois capítulos tem uma diferença de mais ou menos uns 3 anos e meio, do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis até o capítulo de número 18. E o contexto dessa passagem é um contexto de escuridão, é um contexto de apostasia, é um contexto negro na história do Reino do Norte, cuja capital era Samaria e estava sob o governo de Acabe, filho de Onri. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que esse homem, ele começa a governar após o seu pai falecer. Mas quando Acabe toma o lugar do seu pai no trono, a palavra de Deus vai dizer que teve algumas atitudes que levou ao governo de Acabe a um declínio espiritual, que levou o governo de Acabe a uma decadência moral e espiritual. Porque, amados, a vida moral, ela sempre vai estar ligada à vida espiritual. Quando alguém se encontra em uma severa e grave crise moral, pode ter certeza que algum problema essa pessoa está enfrentando na sua vida espiritual. Porque quando a nossa vida não está alinhada à vontade de Deus, pode ter certeza, aleluia, que algumas situações negativas vão começar
acontecer na nossa vida que vai resultar numa degeneração moral. Porque quando o pecado domina, quando a transgressão nos leva a quebrar o nosso conserto com Deus, o pecado, ele começa a nos levar a uma decadência, isto é, a uma queda gradativa da presença de Deus. Os primeiros sinais da decadência é: você começa a perder a frequência na oração, não fala mais com Deus com frequência, não se relaciona com Deus, mas com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, com a mesma frequência. E isso também afeta a tua vida devocional em relação à palavra de Deus. Se você não fala com Deus, você também não sente mais vontade e desejo de meditar com tanta frequência na palavra de Deus. E a Escritura diz, aleluia, que aquele que, aleluia, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta em roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, isto é, na sua palavra, medita de dia e de noite. Ele é diferente do ímpio, aleluia, que é retratado no verso de número 4 do Salmo de número 1, que diz: não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Quem está em crise moral é levado em roda por todo vento de doutrina, todo vento de ensinamento. Um sopra uma coisa daqui, outro sopra outra coisa dali, e assim ele vai caminhando, sem rumo, propósito ou direção. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que tem compromisso com Deus, não é levado em roda por qualquer conversa fiada, irmão. Mas ele vai segundo a condução e a direção que o Espírito de Deus lhe concede. Então Acabe estava desviado da presença de Deus. Estava desviado do caminho que lhe foi proposto. Porque todo rei naqueles dias, na vida e na história de Israel, que assumia o trono, todo rei tinha por obrigação ter uma cópia da lei de Deus, para não esquecer quem estava no controle da história. Aleluia! O que significa ter uma cópia da lei de Deus? Significa você entender que quem dirige os teus passos são o Senhor. Aleluia! É você entender que quem determina é Deus. É você entender que quem governa não só o universo, mas a nossa história particularmente, é Deus. Quando eu não guardo uma cópia da lei comigo, significa que eu não estou dando a devida importância ao propósito original com o qual Deus me santificou e me colocou numa posição de responsabilidade para conduzir o seu povo debaixo da sua direção. E assim aconteceu com Acabe. Rejeitou a Deus e casou com uma mulher chamada Jezabel, que a Escritura descreve esta mulher como filha de um rei de Sidom, chamado Etibaal. E essa mulher não era qualquer mulher. Esta princesa, ela era uma sacerdotisa. Era uma mulher que cresceu influenciada e estruturada na filosofia de adoração a Baal, que era a divindade que tornou-se rival do Deus, aleluia, que dominava Israel, que é o Deus de Abraão. Aleluia! Quando Acabe casa com essa mulher, o que é que acontece? Ela começa a influenciar ele para andar na contramão da vontade de Deus. Porque quando você desvia da presença de Deus, irmão, infelizmente toda sorte de influência má começa a te afetar e te direcionar no sentido contrário àquilo que Deus determinou. É por isso que a palavra de Deus diz, aleluia, que não devemos
nos espelhar naqueles que se revoltam contra Deus, naqueles que se rebelam contra Deus. O Salmo de número 37, ele fala sobre isso. Não te indignes porque os homens maus prosperam no seu caminho. Porque o salmista Davi, no Salmo de número 37, estava observando que quem fazia o mal alcançava vantagem. E ele começou a se indignar com aquilo. Por quê? Porque ele, sendo fiel, aleluia, só tinha prova, só tinha luta, só tinha dificuldade. Mas aqueles que não tinham compromisso nenhum com Deus estavam alcançando vantagem, mesmo que essas vantagens fossem temporárias. Mas Deus começa a falar com o salmista: não te baseia pelo caminho dos teus olhos, mas teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Aleluia! Acabe se desvia, e com isso ele leva a nação a um declínio moral e espiritual, a tal ponto de Jezabel, ao estabelecer o culto oficial, a religião oficial de Israel, sendo ela em direção à pessoa de Baal, a Escritura vai dizer que ela faz uma proposta: quem deseja se conservar em vida, passa para o lado daqui e fecha com Baal. Agora, quem desejar permanecer fiel ao Senhor, pagará com a sua própria vida. Por quê? Porque ela tinha poder para isso. Ela era princesa. E como ela era influente, ela induzia Acabe a decretar esse tipo de lei, proibindo que se adorasse ao Deus verdadeiro. E aquele que teimasse em transgredir o decreto real, pagaria com a sua própria vida. E foi o que aconteceu. Todos os profetas que se recusavam a obedecer o decreto real eram mortos, eram executados. Então houve derramamento de sangue e corrupção. E isso trouxe o juízo de Deus, o que levou Deus a levantar um homem da aldeia de Tisbe chamado Elias. No capítulo 17 você vai ler isso, que Deus manda Elias profetizar que não haveria chuva até a segunda ordem. Sabe por quê, amados? Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Israel estava apostatando da fé porque queria vantagem perante o governo. Aquele que não tem firmeza de fé, ele se vende por qualquer coisa. Mas aquele que permanece fiel, mesmo a custo da sua própria vida, ele não se vende por qualquer favor, seja ele por parte do governo, ou seja ele de qualquer outra fonte que vier. Ele permanece fiel porque conhece o Deus que ele serve. Aleluia! Quantas vezes o diabo chega contigo fazendo proposta para tentar te desviar do teu compromisso com Deus? Chega a te oferecer até posições privilegiadas para que você troque a tua aliança com Deus e venha fechar com Ele no mundo. Sabe por que ele faz isso, amado? Porque o diabo já sabe que o destino dele está selado e que para ele não tem mais jeito. Mas que se você permanecer fiel, mesmo diante das tuas fraquezas, das tuas limitações, mesmo diante das tuas dificuldades, Deus é poderoso para te conservar em vida e te guardar para o grande dia do arrebatamento que não vai demorar para acontecer. Aleluia! Glória a Deus! E assim aconteceu em Israel. Esse era o quadro da história de Israel. Mas a palavra de Deus vai dizer, passados 3 anos e meio, Deus ele se revela, conforme está em capítulo 18, versículo 1, a Elias novamente pela sua palavra, e dá uma ordem a Elias: Elias, te apresenta, te mostra a Acabe, porque chegou o tempo e eu vou fazer chover novamente em Israel. Sabe por quê, irmão? Muitas das vezes, para Deus testar a nossa fidelidade, Ele tem que testar o nosso limite. Aleluia!
Aleluia. É por isso que muitas das vezes Ele permite que a crise bata na nossa porta. Quando a nossa vida espiritual começa a se acomodar. Quando a nossa devoção começa a esfriar. Quando o nosso temor começa a falhar. E para Deus não te perder, Ele prefere permitir que você perca algumas coisas para que você não perca a sua salvação. Aleluia. Aí Deus vai permitir a crise. 3 anos e meio não chove. A base da economia de Israel era a agricultura e a pecuária. E ambos dependiam de chuva para que a terra pudesse ser preparada para o plantio e pudesse ser arada, semeada, para que ela pudesse produzir aquilo que garantiria o sustento do povo. Então, se não tem chuva, o que é que vai acontecer? A terra vai ficar numa situação difícil, não vai ter plantio, e se não tiver plantio, não vai ter colheita. É aquela situação. Muitas das vezes, para Deus não perder o vaso, Deus é capaz até mesmo de fechar as portas e colocar o vaso no estreito para poder ajustar ele de acordo com a sua Glória a Deus. vontade. Por isso, irmão, não reclama. Se Deus fechar as portas para você, é porque com certeza Deus tem preparado algo muito melhor para te favorecer. Muitas das vezes é necessário que Deus feche uma porta para poder abrir outras para que você possa se desenvolver. Mas durante esse intervalo entre o fechamento de uma porta para a abertura de outra porta, vem a fase da preparação, a fase da estruturação, a fase que Deus quer ver se você está com Ele pelo que Ele é, ou se você está com Ele só pelo que Ele faz. Aleluia. Tem esse intervalo, irmão, porque você vê, no capítulo 17, Deus fecha o céu. No capítulo 18, 3 anos e meio depois, Deus ele manda Elias voltar, porque estava na hora de abrir o céu. Não tem porta que permaneça fechada por muito tempo, porque Deus tem um tempo certo para entrar com providência na tua vida. Mas nesse meio tempo, o que é que você está fazendo? Está se preparando ou você está focado no teu problema? Aleluia. Ei, irmão, tem gente que está pedindo portas abertas, mas não está preocupado se ele vai estar preparado para essa porta ou se não vai estar. Porque tem gente, irmão, que tem portas que, ao invés de colocar o servo na posição, tira o servo da posição. Tem gente que não pode ser promovido, crescer um pouco, que sobe, transparece, realça a arrogância, a soberba, a prepotência. Aí ele já acha que ele está lá porque ele é, porque ele sabe e porque ele pode. E ele esquece que quem abre a porta e quem fecha a porta é Deus. Aleluia. É Deus. Tem gente que, se Deus abençoar e exaltar, ele desvia, irmão. Ele desvia. Meu Deus. Foi o que aconteceu com Acabe. Exaltou Acabe. O que foi que aconteceu com Acabe? Desviou. Desviou. Tem gente que tem um sério problema com poder. Não pode Deus dar uma autoridade, um poder, que a pessoa já mostra as garrinhas. Mas enquanto estava por baixo, era manso, era humilde, era obediente, era dedicado, era presente. Foi só Deus abrir a porta, pronto, se transformou, mudou. Você acha que mudou, irmão? O poder ele não muda ninguém. O poder só revela o que está no secreto. Aleluia. O poder não muda ninguém. Mas fulano era assim antes da promoção. Depois da promoção se tornou assado. Não, irmão, ele já era. Só estava escondido, só estava camuflado. É só o poder chegar. É só a autoridade chegar. É só o favor de Deus entrar em ação que você vai ver quem é
pessoa na realidade. Aleluia! Tem gente que quando é diácono é uma coisa, quando chega pastor é outra. Quando era diácono, era compassivo, era misericordioso, era paciente, era compreensivo. Chegou pastor, já não tem paciência mais com nada, já não tem compreensão. Aí a mão dele começa a pesar como a de um ditador. Mas quando era diácono, não, irmão, ele era exemplo dos fiéis. Aleluia! Ele chegava primeiro, arrumava a casa de Deus, não Glória a tinha Deus. problema com trabalho. Foi só chegar a pastor, pronto, pode fazer mais nada. Meu Deus, misericórdia. Coitado de mim se fosse assim, irmão. A pessoa pensa que é tipo uma hierarquia. Pastor é a autoridade máxima, irmão. Numa mão tem quantos dedos? 5. 5 dedos. Quem é melhor do que quem aqui? Nenhum é melhor que nenhum. Tem algum dedo que é melhor do que o outro? Não. Se eu perder um desses dedos, por exemplo, o dedão, se eu perder o dedão, o que é que vai acontecer? Vai fazer falta. Eu não vou ter firmeza. Porque o dedão é o que dá firmeza. Se eu tiver só os 4 dedos aqui, eu não vou ter tanta firmeza quanto se eu tiver o dedão. Tem um episódio na Bíblia que tem um rei que ele tinha um costume de maltratar os reinos vencidos. Sabe o que ele fazia com os reis vencidos? Ele cortava os polegares dos pés e das mãos para deixar ele inútil para o resto da vida. Porque o polegar dos pés é o que dá o equilíbrio. Sem um polegar você não tem equilíbrio. O polegar das mãos é que te dá firmeza para empunhar a espada e o escudo para a guerra. Sem o polegar, não tem como usar a espada e não tem como usar o escudo. Você se torna um inválido. Se eu perder o indicador, se eu perder o dedo médio, se eu perder o anelar, se eu perder o mindinho, vai fazer falta, irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem a sua função. Você quer servir a Deus, você tem que aprender que tempo de crise é tempo de serviço e não tempo de relaxamento. Tem gente que quando chega o tempo da crise, ele estaciona. Não quer ir mais para a igreja porque Deus fechou a porta, porque agora o orçamento ficou estreito, porque agora a despensa não está tão cheia quanto estava quando a porta estava aberta, porque a família não tem mais aquele entendimento que tinha antes da crise familiar bater a porta. Aí ele não quer mais adorar, não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais frequentar regularmente a casa do Senhor. Ele se isola. Meu Deus. O tempo da crise é o tempo que você tem que aproveitar para servir a Deus, porque é o tempo que vai revelar quem é quem na presença de Deus. Deus, poder e glória. É no tempo da crise que a gente vai ver quem é fiel. Porque dá glória a Deus com bolso cheio, conta bancária no azul e a despensa, aleluia, cheia, é uma coisa. Aleluia. Agora você chegar num tempo em que não tem um tostão para comprar nada, você consulta a conta do banco. Se tiver R$5 para não fechar a conta, tem que dar glória a Deus. Chega na despensa, não tem o que você está acostumado a se alimentar e a degustar, aí fica difícil de dar glória a Deus, não fica? Aí, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí você pensa logo, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Não é o que você fez de errado,
É o que você deixou de fazer certo. Aleluia! Nem sempre uma porta fechada significa que você está fazendo algo errado. Muitas das vezes uma porta fechada significa que você está deixando de fazer algo certo. Amém, Jesus. É mostrar que você não é crente só em dias de sol, mas também é crente em tempo de chuva. Quando começa a chover, o povo fica atribulado, não fica? Fica mais difícil de se deslocar, não fica? Porque você não quer molhar o seu sapato, você não quer molhar a sua roupa, você não quer que borre a sua maquiagem, você não quer que o seu cabelo, que custou caro para fazer, se desfaça. Não é assim? Pega principalmente para mulheres. É complicado, irmão. Tempo de sol é fácil, mas tempo de chuva é só para quem é fiel. Você quer ver um crente fiel? Aleluia! Vamos ver o contingente de pessoas em tempo de chuva. Aí você vai ver quem é quem. Se você está servindo a Deus pelo que Ele é ou só pelo que Ele faz. Amém, Jesus! Porque Acabe só estava com Deus pelo que ele fazia. Enquanto Deus estava favorecendo ele, nos capítulos anteriores você vai ler isso, ele estava servindo. Depois que Deus fechou o céu, ele parou. Aí já começa a servir Baal. Porque com quem não é fiel é assim. Vai para onde a banda toca. Meu Deus! Aí depois, quando vem a conta, aí reclama porque a fatura está alta. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Gastou além do que pode. E agora Deus que deu o seu jeito, aguenta firme, irmão. Aleluia, Jesus! Aguenta firme. Você tem que produzir para quando a conta chegar, você pagar a sua conta e sobrar dinheiro ainda. Amém, Jesus! Para sentar naquela churrascaria e comemorar. Eu recebo, em nome de Jesus! Aleluia! Pedacinho da casa, logo Porque de Deus. quem tem crédito com Deus não fica em débito, irmão. Aleluia! Tem que investir. É no tempo da crise que você tem que aproveitar para orar a Deus com mais intensidade. Aleluia! É no tempo da crise que o teu marido vai te abandonar, que os teus filhos vão te abandonar, que os teus amigos vão te abandonar. Aí é hora de você ter aquele particular com Deus. Porque muitas das vezes isso daí não é o diabo que está agindo. Muitas das vezes é Deus que está permitindo. Porque toda vez que Deus te chama, você diz: ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, não dá, Senhor, eu estou ocupado. Ah, Senhor, isso, aquilo, outro. Aí vai lá e começa a tirar coisa da tua vida para te dar tempo. Agora você não tem mais isso aqui, você não tem mais aquilo, você não tem mais aquilo outro. Agora eu quero um particular contigo. Aleluia! A Escritura diz: eu conheci Israel em uma terra desértica e seca. Deus de poder e glória! Porque muitas das vezes quando a gente está na bênção, é muita gente perto e falando, a gente não consegue ouvir a voz de Deus e ter um momento a sós com Deus. Mas quando Deus ele fecha as portas e separa as amizades, aí você encontra tempo para ter aquele famoso particular com Deus. É onde Deus vai começar a revelar coisa grande, coisa sobrenatural, para que quando você sair dessa prova, sair dessa crise, você tenha resposta para dar àquele que está cansado, sobrecarregado e precisando de uma direção para vencer a prova que ele está atravessando. Aleluia! Foi como aconteceu na vida de Obadias. Obadias, este nome, o próprio nome dele já diz tudo. Obadias significa servo de Deus. Servo do Senhor. O homem que é chamado servo do Senhor, servo do Senhor. Aleluia! O que é que aconteceu na vida de Obadias? 3 anos e meio depois, Deus manda Elias se apresentar a Acabe. Aí Acabe dá uma ordem a Obadias, que era um mordomo do palácio: sai aí e procura erva para que a gente
gente não perca os cavalos. O povo morrendo de fome, Acabe preocupado com o cavalo. Pessoas ao redor passando crise porque não tinham o que comer, e a pessoa preocupada com o preço da gasolina, porque os cavalos eram os transportes da época. Cavalo se alimentava de erva, assim como os veículos hoje se alimentam de combustível. Eu estou contextualizando. É aquela pessoa que está preocupado com ter e não está nem aí com o ser. Ele prefere o seu carro com um tanque cheio do que uma família com a barriga cheia. É desse jeito. Está faltando comida dentro de casa, ele está preocupado com a gasolina. É desse jeito. Está faltando mantimento e ele está preocupado com o seu patrimônio. Está nem aí para a família, quer saber que o patrimônio está ok, não quer perder. A palavra de Deus vai dizer que enquanto Acabe estava preocupado com o cavalo, Obadias estava preocupado com os servos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você sabe quando uma pessoa está servindo a Deus em tempo de crise? Quando essa pessoa prefere ficar com o carro sem combustível do que ver uma família passando necessidade. Aleluia, glória a Deus. Porque ele entende que quando você abençoa, você é Abençoado. E não tem tempo para Deus te abençoar. A hora que Ele quiser abrir o céu, Ele entra com providência de socorro. O negócio pode estar difícil, irmão, mas Deus está contigo atravessando. E a hora que Ele quiser, Ele toca no coração e envia providência. Aleluia. Enquanto Acabe estava procurando erva para manter os animais vivos, para não andar a pé, Obadias estava escondendo os profetas do Senhor, 100 pelo menos deles, e de 50 em 50 os alimentou com pão e água. Amados, não era muito, mas foi o que deu para aguentar durante 3 anos e meio. Sabe por quê? Porque com a crise em Israel, com certeza houve corte de salário. Aleluia. E como Obadias era servo de Deus e correspondia à realidade do significado do seu nome, ele era fiel também na função que ele foi designado como mordomo da casa de Acabe. É interessante porque tem gente que só está contigo quando o sol está brilhando. Experimenta, aleluia, o tempo virá para ver se continua do teu lado. Aleluia. Aleluia. Obadias poderia ter pedido demissão e poderia caçar outro canto para sobreviver, mas não. Obadias manteve o seu emprego no palácio de Acabe, porque ele sabia que ali ele era a providência de Deus para quem precisa. Deus estava contando com Acabe para fazer. Não encontrou Acabe, encontrou quem? Obadias. Eu quero te dizer nessa noite, o lugar que você está inserido pode até ser um lugar desfavorável do teu ponto de vista, mas é o lugar certo que Deus escolheu para, através da tua vida, fazer a diferença nesse lugar de indiferença. O lugar que você está, o povo pode não estar nem aí, mas não te preocupa, Deus está contigo nesse negócio e Ele vai fazer você fazer a diferença nesse lugar. Aleluia. Obadias não pediu demissão, ele continuou servindo ao governo de Acabe como mordomo, mas sob a direção de... Enquanto Jezabel matava quem ela conseguia pegar, Obadias arriscava o seu pescoço
para preservar da morte os profetas do Senhor. É aquele que, se for preciso, coloca em risco a sua vida para não ver o outro no prejuízo. Isso significa servir a Deus em tempo de crise. Aleluia! É aquele que compra a briga contra o inferno para ver uma alma de pé na presença de Deus. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele alimentou, imagina comigo, irmão, se coloca no lugar de Obadias. Não tinha erva, não tinha mantimento. O negócio estava escasso. Lembra quando houve aquela greve dos caminhoneiros, como o país ficou? Tudo aumentou. O que era um valor aumentou 2, 3 vezes mais. Assim estava Israel. Assim estava Israel. Tudo estava caríssimo. As coisas aumentaram, o salário reduziu. E aí? Como é que faz? Só Deus. Obadias tinha família. Tinha família. Aleluia! Mas ele usou o pouco salário que ele tinha e tomou empréstimos. Porque Flávio Josefo fala que aquela mulher cujo marido temia o Senhor faleceu e vai lá com Eliseu falar que os credores queriam levar os seus filhos, ele afirma que era a mulher de Obadias. Se isso for verdade, então significa que a dívida daquela mulher que ela não conseguia pagar e os seus filhos estavam sob ameaça de escravidão, era a dívida que Obadias teve que fazer para manter os profetas do Senhor no número de 100. Aleluia! Imagina comigo, irmão, você alimentar 100 pessoas de 50 em 50 num tempo de crise extrema. Meu Deus! Durante 3 anos e meio. Aleluia! Você não tendo nem para você. O homem temia ou não temia Deus? Aleluia! Fazer a diferença não é mudar de roupa. Fazer a diferença é tomar atitude contrária daquela que seria a atitude tomada na ocasião de favorável. Na hora da crise é cada um por si, mas para quem teme ao Senhor, não. Ele vai lá e se sacrifica para que todos sejam preservados da fome. Você vê que eles comeram só pão e água. Come um pãozinho de manhã, bebe água, aguenta firme. Chega à noite, come um pãozinho de manhã, bebe água. E assim vai durante 3 anos. Essa dieta light aí. É bom que quando os profetas voltaram tudo já preparado, cheio de energia, aleluia, para servir a Deus. Aleluia! Ainda fizeram uma dieta rigorosa. A Escritura diz que Obadias conseguiu salvar os profetas. E ninguém morreu de fome. Aleluia! Seja você essa providência em tempo de crise. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, aprenda uma coisa. Quem serve a Deus nunca fica sem nada para fazer. Sempre vai ter alguma coisa para oferecer. É desse jeito, Jesus. Eu não sei o que tu tem na tua casa, mas quando a fome bater, eu tenho certeza que você vai ter algo para ajudar. Porque Deus sempre nos abençoa além daquilo que nós esperamos, para fazermos além daquilo que é esperado. Glória a Deus, amém. Então, irmão, não espera a crise bater para servir a Deus. Sirva a Deus. A crise vem. Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Tomai toda a armadura de Deus, para que você possa vencer o quê? As astutas ciladas do diabo. O dia mau vem. O diabo vem. Isso é certo, irmão. Mas o que vai fazer a diferença é como você se encontra no dia mau. Se está devidamente vestido
ou se está de qualquer maneira de bobeira, achando que Deus é obrigado a te salvar, você dando brecha. Eu quero te dizer nessa noite, Deus salva, mas não facilita para o diabo, irmão. É desse jeito. Dificulta a vida do diabo. Aleluia. Porque Obadias dificultou a ação do diabo. Enquanto Jezabel, que representava Satanás, matava quem ela conseguia pegar, o servo de Deus preservou 100 profetas das mãos de Jezabel. Ele se voltou contra o seu governo em prol do reino de Deus. Ele só autoriza uma desobediência quando essa desobediência é em favor do reino de Deus, quando o governo humano tenta ultrapassar o limite do governo de Deus. Lembra de Daniel? Não podia durante 30 dias fazer oração a nenhum outro Deus e nenhuma outra pessoa que não fosse Dário. O que é que Daniel fez? Desobedeceu. Por quê? Porque aquilo queria passar por cima da lei que governava a sua vida, que era a lei de Deus. Então, irmão, ele desobedeceu, mas ele se manteve fiel a Deus. Deus sempre está em primeiro lugar na vida daquele que deseja temê-lo e servi-lo. Aleluia, glória a Deus. Essa é a marca registrada de quem serve a Deus. Ele se sacrifica pelo reino de Deus. Porque Obadias, guardando os profetas, ele estava fazendo o quê? Ele estava preservando a palavra do Senhor. Aleluia. Sem voz de Deus, como é que Deus vai fazer? Aleluia. Então Deus sempre tem livramento para quem deseja se colocar à sua disposição. Deus, ele sempre vai entrar com providência. Não te preocupa, porque quando você pensar que Deus não está no negócio, é a hora que Deus vai se revelar e mostrar para você que Ele detém o controle de todas as coisas. Você vê que depois ficaram sabendo. Ele fala para a igreja no versículo 13: não disseram ao meu Senhor o que eu fiz? O que você faz hoje no secreto, amanhã vai ser publicado. Você não precisa testemunhar, porque o que você está fazendo vai testemunhar daquilo que você... Tem gente que diz: eu sou servo de Deus, mas quando chega o tempo da crise, passa longe da casa de Deus, passa longe da obra de Deus. Não, irmão, é no tempo da crise que você... Nós estudamos hoje sobre a luz do mundo. É no tempo das trevas e da escuridão que você tem que brilhar. E só se brilha quando se tem fonte de... Quando se está ligado a uma fonte de luz, irmão. A uma fonte de energia. Quem é a nossa fonte de energia? Jesus. Então fica ligado nele. Porque quem está ligado nele dá muito fruto. E o tempo pode estar até desfavorável. Não diz o Salmo 1? Será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ele frutifica no tempo certo. Qual é o tempo certo do crente frutificar? Tempo da crise. É o tempo que ninguém quer fazer nada por ninguém. É Deus por todos e cada um por si. É a hora que o crente vai ter que fazer a diferença. Aleluia! Cujas folhas não caem. O sol está arrebentando, mas ele continua verde. Ele não amarela. Sabe por quê? Porque está ligado na fonte. É desse jeito. Quem está ligado na fonte, o sol pode até arder, mas ele não vai amarelar, porque a corrente das águas está hidratando a sua raiz. Raiz, ninguém vê. É a tua vida secreta com Deus. Se a tua vida secreta está fluindo, o sol pode até arder, mas a tua aparência não vai mudar. Você vai continuar tão alegre, satisfeito e equilibrado
como quando o tempo estava favorável. A aparência não muda, ele não murcha, ele não amarela, ele continua verde e saudável para fazer sombra para quem precisa de abrigo. Aleluia! Porque no tempo da crise que vão te procurar. Lembra que ele falou para Jeremias? Jeremias falou: eu sou como quem deu à luz a homem de rixa. Todo mundo me amaldiçoou, não fiz nada para eles. Aí Deus fala para Jeremias o quê? Certamente eu te fortalecerei para o bem, e no tempo da angústia e no tempo da calamidade farei com que os teus inimigos te dirijam súplica. Deus estava falando: aquele que debochou, aquele que criticou, aquele que tentou parar o teu ministério, vai ser aquele que vai bater na tua porta pedindo oração e ajuda, e pode orar, porque Deus vai entrar com providência. Aleluia, glória a Deus. Tudo quanto fizer prosperará. O que foi que aconteceu com Obadias? Guardou os profetas, se sacrificou alimentando durante 3 anos e meio. Passou o tempo da crise, a chuva voltou, os profetas voltaram a profetizar. Aleluia! Deu tudo certo, não perdeu a sua vida, os profetas voltaram à atividade e o Senhor voltou a reinar sobre o reino do norte. Sabe o que é isso? É árvore plantada junto a ribeiro de águas. Aleluia! Quem serve a Deus não para, Amém. continua. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Amém. Então continua servindo a Deus. Seja como Obadias. O tempo tá bom? Dá glória a Deus. O tempo tá ruim? Continua dando glória a Deus. Eita, glória! Porque aqui embaixo pode estar até cheio de nuvem carregada, mas acima das nuvens o sol continua a brilhar. Aleluia! E uma hora o tempo vai virar, o sol vai brilhar de novo, o tempo de cantar vai chegar, vai ser primavera de novo na tua vida e Deus vai entrar com providência. Mas no tempo da crise, aproveita para te estruturar, para que a glória dessa última casa, quando o tempo virar e voltar a fazer sol, seja maior do que a da primeira. Amém, amados? Que Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus nessa noite por essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 11, texto tradicional.